Olá pessoal, estamos começando mais uma aula. O tema de hoje é segurança jurídica e seus desdobramentos dentro das limitações ao poder de tributar. A segurança jurídica, ela expressamente não encontra é, localização no texto constitucional. Não há uma norma explícita assegurando, reconhecendo a segurança jurídica a, ao contribuinte. Isso não quer dizer que ela não tenha aplicação, isso não quer dizer que ela não tenha valor, porque efetivamente a Corte Constitucional já reconheceu em vários casos a garantir essa tutela constitucional da segurança jurídica. O que acaba acontecendo é uh, uma ramificação dessa norma constitucional em três outras regras constitucionais que a gente vai examinar. Tá? Por fim, a gente vai falar sobre o princípio da anualidade e trabalhando algumas questões de concurso. Três obras que eu recomendo aqui, em especial a Teoria da Segurança Jurídica de Humberto Ávila, que é uma obra muito interessante sobre o tema e que, sem dúvida alguma, é referência, além da conhecida segurança jurídica do Leandro Paulsen e a coletânea em homenagem a Isabel Derzi, organizada pelo Sacha Calmon. A interpretação para encontrar a segurança jurídica ela é feita a partir de várias normas do sistema constitucional, que no esquema que eu proponho ali, a gente vai construindo ela através de várias normas para chegar à ideia de que há sim a proteção de um estado ideal de coisas pregado pela segurança jurídica. A primeira projeção dela, e de forma muito explícita, prevista no texto da Constituição, está naquilo que se chama de irretroatividade tributária. Está no artigo 150 da Constituição, inciso 3, a linha A. Então, é vedado, é proibido que a União, Estado, Distrito Federal e os municípios exijam tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. Em outras palavras, não se pode fazer com que um tributo incida antes que a lei tenha sido instituída pelo Poder Legislativo. Então, exemplificando aqui num gráfico para entender, tem uma lei A que a alíquota era 10%, a lei B aumentou essa alíquota para 20%, e nós temos quatro fatos geradores lá, o fato gerador 1, 2, 3 e 4. Essa lei B, vindo a vigorar a partir desta seta que está aqui marcada, ela só vai poder atingir o fato gerador 4. Então, se aparecer aí numa questão de múltipla escolha, se aplica ou não ao 1, ao 2, ao 3, todas devem ser rechaçadas, porque a lei só pode valer da sua edição para a frente, certo? E aí, o texto constitucional não diz, mas é reconhecido pelo CTN, duas possibilidades de retroatividade. A primeira é a chamada lei interpretativa. Então, como é que pode retroagir uma lei considerada interpretativa? Então, de novo, no mesmo exemplo, a lei A foi instituída e passou a tributar as frutas. A lei B, nesse meu exemplo aqui bem singelo, muito infantil, mas que ajuda a entender, a lei B ocorre que ali no fato gerador 1, 2, 3 e 4, várias pessoas comercializaram tomates. E aí surge uma dúvida razoável entre os contribuintes se deve ou não tributar a partir da ideia de que tomate não é fruta. Tomate é ou não é? Na dúvida, esses contribuintes eles não recolheram. E aí vem a lei B e explica e diz com todas as letras que tomate é uma fruta e, portanto, tem que ser tributado como a fruta fosse. E aí, o que, que diz essa exceção que a gente acabou de ver? Que essa lei B ela pode alcançar o fato gerador 3, o 2 e o 1, porque não se está criando um tributo novo nem majorando aquele que já existe. Esta lei ela apenas esclarece que aqueles fatos geradores já eram tributados, mas em razão da dúvida foi esclarecido com essa lei interpretativa. A segunda hipótese, está lá no artigo 106, é aquela de norma que prevê uma, uma situação
menos gravosa, mas no que diz respeito à penalidade. Então, no meu exemplo aqui, a Lei A estabeleceu um imposto com uma alíquota de 10% e uma multa de 100. A Lei B, ela majora o tributo para 20%, mas reduz a multa para 50%. Imaginemos que os 4 fatos geradores aqui, eles não foram tributados no seu momento correto. E hoje comparecem esses 4 contribuintes perguntando qual é a alíquota que eles devem pagar e qual é a multa. Então, o que a gente deve isolar aqui? Que aplica-se a lei vigente à época do fato gerador, para efeitos de apuração do imposto. Então, para o fato gerador 1, 2 e 3, a alíquota que deve ser aplicada é de 10%. Para o fato gerador 4, a alíquota que deve ser aplicada é de 20%. No entanto, no que diz respeito às multas, a multa mais benigna pode retroagir e alcançar o fato gerador 1, 2 e 3. No que diz respeito à anterioridade de exercício, está prevista no 150, inciso 3, a linha B, estabelece que dentro de um mesmo exercício financeiro, entendam, exercício financeiro no Brasil é igual ao ano civil, não pode ter uma norma que altere a legislação a ponto de tornar um imposto mais gravoso ou criar um imposto novo. Então, uma vez editada uma norma, ela só pode valer no exercício seguinte, leia-se no ano seguinte. E aí vem aqui um caso emblemático, paradigmático, em que um ano, curiosamente, foi publicada uma lei na noite do dia 31 de dezembro de 91, mas o diário oficial só veio a circular no dia 2 de janeiro de 92. E aí veio à tona se deveria ou não se observar a anterioridade. A meu juízo, é evidente que deveria se observar e que essa norma ela pegou de surpresa todos os contribuintes, mas o STF, nesse julgado, entendeu que o fato da norma já ter sido concretizada no ano e apenas faltava a publicização pela circulação do Diário Oficial, não acarreta ofensa à anterioridade. Para tentar evitar que casos como esse viessem a se repetir, é que surge a norma do artigo 150, inciso 3, a linha C, que não estava no texto original e que veio a ser agregada às limitações ao poder de tributar, justamente para evitar esse tipo de situação, no mínimo, constrangedora, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. É muito importante destacar que o artigo 150, parágrafo 1º, contém as exceções à anterioridade de exercício, e essas exceções estão grifadas em negrito. É muito importante anotar e ter presente essas exceções, porque são as exceções que acabam caindo nas avaliações na prova da ordem, no exame da FGV e também nas provas de concurso. A súmula vinculante 50 esclarece que norma que altera o prazo de recolhimento, notem, não se está falando aqui em criação de tributo ou majoração de tributo. Norma que estabelece o prazo distinto de recolhimento, antecipando, por vezes, o recolhimento, não se sujeita à anterioridade que a gente acabou de ver. Isso é muito comum no IPTU, no IPVA, em que os governadores, prefeitos, eles acabam fazendo com que o recolhimento seja antecipado para poder fazer frente ao pagamento de 13º salário dos servidores. E aqui a norma incluída em 2003, que é a anterioridade nonagesimal, também conhecida como anterioridade mínima ou noventena. Está prevista no artigo 150, a linha C, e que assegura, no mínimo, 90 dias de previsibilidade para o cidadão. Então, essas normas que a gente viu aqui, elas concretizam a segurança jurídica. Em que sentido? Tentando trazer um pouco mais de segurança, tentando trazer um pouco mais de previsibilidade, organização na vida do contribuinte, evitando assim a surpresa. E essa norma é a chamada anterioridade mínima porque, no mínimo,
Se a anterioridade de exercício ela não for suficiente, porque em casos como aquele que a gente viu ali do precedente do STF, a lei foi editada em 91 e passou a valer em 92, sendo que entre um e outro tinha 2 dias de diferença. É óbvio que o contribuinte não teve condições alguma de se preparar. E aí vem a anterioridade mínima para assegurar no mínimo 90 dias. Como a anterior, ela também tem exceções que estão expressamente consignadas ali no artigo 150, parágrafo 1º, e eu deixei em negrito aquilo que diz respeito à anterioridade nonagesimal. Prestem atenção, anotem com muita atenção aqui, façam comparações e depois da nossa aula, no nosso encontro, eu quero ver quem é que conseguiu identificar qual é a diferença entre as exceções da anterioridade de exercício e aquelas exceções da anterioridade nonagesimal, tá bem? As contribuições, a gente já aprendeu aqui em aula que contribuição ela é uma outra espécie tributária, ela não está lá na exceção do 150, ela tem previsão expressa no artigo 195, parágrafo 6º. E aí, dentre as contribuições, essa exceção ela restringe-se, limita-se apenas àquelas chamadas contribuições sociais. Então, para as contribuições sociais, se deve respeitar a anterioridade mínima, mas não há necessidade de observar de exercício, ou seja, ela pode valer no mesmo exercício a alteração das contribuições sociais. E a anualidade? E aí muitas pessoas se confundem e as bancas examinadoras adoram colocar as palavras misturando elas para que o candidato se confunda e acabe marcando. A anualidade no texto constitucional de 88 não existe. Ela tem lá no texto de 88, no artigo 165 e 167, previsões sobre a lei orçamentária, mas que não se deve confundir com direito tributário. Isso aqui é direito financeiro, tá bem? Então, lá no texto de 46, na Constituição de 1946, havia anualidade, no texto atual não há, portanto, não se deve dizer que no direito brasileiro, no direito tributário brasileiro, vigora ou se observa o princípio da anualidade. E aqui caiu no concurso para juiz federal da 4ª Região exatamente essa questão, querendo saber se o candidato saberia identificar a anualidade dos outros que nós estudamos e que existem e vigoram. E aqui também no concurso para procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, exatamente o mesmo domínio, o mesmo conteúdo que deveria ser observado. Então eu agradeço a atenção de vocês, consultem o material que está sendo disponibilizado, não deixem de fazer as leituras recomendadas.